recentemente eu comecei a estudar um pouco mais novamente, que eu já estudei várias vezes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre vai estudar, que você sempre precisa estudar, sobre o teu propósito de vida, sobre a razão da existência, sobre o significado da vida. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu me perguntei muitas vezes, muitas e muitas vezes. Muitas vezes eu me vi até mesmo quase que deprimido assim, pensando na razão da existência, pensando no porquê eu estou aqui. Por que nós estamos aqui? Na verdade, a busca das religiões na Terra, elas convergem para responder algumas perguntas que têm a ver justamente com isso. De onde nós viemos, para onde estamos indo, por que estamos aqui. O que existe após a morte. As religiões que foram criadas nesse mundo, foram tentando desenvolver e responder essas perguntas. Mas somente existe uma verdade. Somente uma religião, entre aspas, que não é religião, é um conceito de vida, é um estilo de vida, é a própria verdade, responde essas perguntas, que é o cristianismo. E eu me vi estudando um pouco sobre isso recentemente, sobre o significado da vida, por que nós estamos aqui, por que nós fomos criados. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Meu objetivo aqui com essa palavra é você compreender um pouco melhor do porquê você foi criado, qual o propósito da existência e como você pode fazer a sua vida valer a pena. Eu acho que isso aqui vai te ajudar bastante. Eu digo que a minha missão de vida é ajudar as pessoas a destravarem as suas mentes, renovarem a sua mentalidade. A pregação que eu mais prego é sobre identidade e renovação de mentalidade. É o que eu mais amo falar. Identidade e renovação de mentalidade. O que mais me revolta, o que mais me intriga nesse mundo são pessoas com pensamentos medíocres, especialmente quando se trata de cristãos. Cara, eu tenho assim uma santa ira quando eu vejo um cristão pensando pensamento medíocre. Quando eu vejo um cristão com pensamento pequeno. O cara, por exemplo, ele tem que fazer lá um curso, ele tem que participar de algo, ele tem que fazer um investimento em alguma coisa, ou sei lá, aí ele pensa, mas eu não tenho dinheiro, mas está caro demais, mas... Cara, ele é filho do rei dos reis, ele é filho do dono do ouro e da prata, e ele pensa assim, eu não tenho recurso. Ou, por exemplo, ele vê uma pessoa doente na frente dele, e aí ele, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Sabe, acho que essa é a pergunta que eu mais respondi na minha vida Mateus, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? E isso mostra como que a igreja, de modo geral, ela está completamente limitada. Ela está estacionada em pensamentos e crenças equivocadas que foram enraizados dentro dela e que a limitaram na sua vida, na sua razão de existir, na sua forma de ser. Então, eu falo, cara, eu não posso aceitar isso. Essa semana mesmo eu estava gravando um vídeo. Antes de vir para cá ontem, estava gravando um vídeo sobre inconstância. Eu abri o meu Instagram esses dias para perguntas e eu coloquei assim, qual que é a sua maior dificuldade na vida cristã? E a resposta que mais eu tive foi inconstância. Eu não consigo me manter constante, inconstância. E aí depois eu abri de novo a pergunta e coloquei assim, olha, se você pudesse mudar uma coisa na sua vida hoje, o que você mudaria? A resposta que mais teve foi, não ser inconstante. Queria parar de ser inconstante. Aí você fala assim, cara, são filhos de Deus, são cristãos, pessoas que estão frequentando as igrejas, muitos deles são crentes há muito tempo, outros há menos tempo, outros são filhos de crentes, e vivendo uma realidade onde o maior problema deles eu não sei como lidar com a inconstância. E por que isso? Por causa de crenças equivocadas. E aí isso converge num cristianismo que ele é puramente emocional, baseado nas emoções e naquilo que a gente sente no momento presente e não num propósito eterno e pela fé. Só que o que dá sentido à vida é justamente ter um propósito eterno. O que as religiões tentam definir, elas tentam responder é justamente essa busca por propósito eterno. Entende? Então, cara, eu falei, eu não posso simplesmente aceitar isso. Eu fiz um comprometimento comigo mesmo e com o Senhor de falar, cara, eu vou combater esse negócio, eu vou combater esse espírito de inconstância, eu vou combater essas crenças equivocadas que existem na mente dos cristãos. Se eu puder dedicar a minha vida para ver cristãos tendo a sua mentalidade renovada e experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas suas vidas, eu vou fazer isso. Eu vou dedicar minha vida para isso. Se eu puder sentar pelo menos com uma pessoa que eu sei que vai ter a mentalidade dela renovada, isso já
assim, já fez a minha vida valer a pena. Então, o meu desejo aqui hoje é que vocês tenham a sua mentalidade ainda mais renovada, porque graças a Deus eu estou aqui numa igreja, numa família que é muito bem alimentada, muito bem servida da palavra, e vocês devem valorizar isso, porque, gente, vou falar para vocês, vocês são privilegiados, certo? Diga assim, eu sou muito privilegiado. Você é muito privilegiado por estar aqui, por receber o alimento que você recebe, por receber as instruções na palavra que você recebe, por estar nessa família aqui, gente. Então, se valorize por isso, amém? Mas eu creio que a sua mentalidade ainda pode ser mais ampliada e mais renovada em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, eu comecei a ir atrás disso, dessas perguntas, né? Por que a gente foi criado? Por que a gente está aqui? Eu perguntei para várias pessoas, vários desses homens de Deus que o Isaac falou aqui, eu perguntei para eles, essa semana mesmo, eu estava com o Dan Duque, eu sentei com ele e falei, Dan, se você pudesse resumir em uma frase, qual a razão de estarmos aqui, como você resumiria? Porque essa pergunta começou a me perseguir. E não vou dar a resposta que ele deu agora, tá? Depois, no meio da mensagem, vocês vão saber essa resposta. Mas eu comecei a perguntar para pessoas que eu sei que são teólogos, caras que eu sei que têm uma mente brilhante, outros amigos simplesmente que vivem no Evangelho, pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu tenho relacionamento, e porque eu queria entender o que as pessoas estão pensando sobre isso, o que eles estão dizendo a respeito disso, qual que é o conceito que eles estão tendo nas suas mentes, sabe? E a resposta para isso, se você for atrás, se você pesquisar e principalmente você pesquisar na fonte certa, que são as Escrituras, ok? Porque você pode perguntar para quantos homens for, você pode ir atrás, você pode pesquisar em quantos lugares for, você pode procurar no YouTube, você pode procurar em sites na internet, no Google, mas o melhor lugar para você obter essas respostas é na palavra de Deus. Então, no final das suas pesquisas e dos seus estudos, sabe, eu te aconselho, estude muito, leia muito, busque bastante, mas no final sempre volte para as Escrituras. Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Maria estava sentada aos pés de Jesus e ela ouvia a palavra de Jesus, enquanto Marta estava ali fazendo os afazeres, arrumando a casa, arrumando as coisas da casa, para poder servir Jesus. E aí Marta vê Maria sentada ali, só ouvindo as palavras de Jesus, e Marta vira e fala assim, Jesus, olha aí a minha irmã, não te importa que ela fica aí sentada enquanto eu estou aqui fazendo todo o trabalho, toda a tarefa? E aí Jesus vira e responde uma coisa para Marta, Marta, só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então presta atenção, Jesus não fala que oração é a coisa necessária. Jesus não fala que jejum é essa coisa necessária, Jesus não fala que pregar o evangelho é essa coisa necessária. Ele fala que uma coisa só é necessária. Então veja, todas as outras coisas são importantes. Perdoar, amar, pregar o evangelho, orar, jejuar, tudo isso é muito importante, extremamente essencial para a sua vida cristã. Mas só uma coisa é realmente necessária. E qual é essa coisa? O que Maria estava fazendo? Ela estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é quem Ele é. Jesus é a palavra viva de Deus e Jesus é a expressão exata de Deus. Então Deus é a própria palavra dele. Está dando para entender? Então no final você sempre precisa voltar para as Escrituras. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto muito de pregar, mas eu gosto de ensinar. O meu Destiny Finders, quando eu fiz, deu apóstolo e mestre. Então, eu sou um apóstolo que ama ensinar as pessoas para que elas sejam equipadas, para que elas vivam a realidade que Deus projetou para a vida delas. Então, eu vou conversar aqui com vocês e eu peço que você preste muita atenção para que você compreenda aquilo que eu vou compartilhar, tá bom? E eu vou seguir numa linha de raciocínio com você. Às vezes pode ser que talvez você não esteja entendendo exatamente algo que eu estou compartilhando, mas fica tranquilo que até o final você vai compreender, amém? Sempre volte para as Escrituras, cara. Lá está a resposta. E o que as Escrituras nos mostram por que nós fomos criados? Elas nos mostram uma coisa simples, que nós fomos criados para a glória de Deus. Por que é importante você pensar sobre isso? Por que é importante você identificar a razão pela qual você foi criado, a razão por que você está aqui?
Porque, como eu falei, tão importante quanto você conhecer a Deus é você conhecer a si mesmo. Tem uma história que conta que dois marinheiros, o navio havia atracado numa cidade, e aí os marinheiros eles estavam ali num dia de folga, digamos assim. E aí esses dois marinheiros eles foram e eles saíram para festejar e tudo mais. E eles entraram lá num bar e eles encheram a cara, beberam até não aguentar mais. Eles já estavam assim, já mal de tanto que eles tinham bebido. E aí eles saíram meio bêbados na rua sem saber onde estava o barco. Para onde que eles tinham que voltar? Eles estavam meio perdidos, eles não sabiam direito para onde ir. E nessa busca deles de encontrarem onde que estava o barco, de repente vem o comandante do barco. Só que ele estava vestido com roupas normais, ele não estava com, né, a farda dele, a roupa que ele usa normalmente no navio, ele estava com roupas normais. E aí aqueles dois homens viram o comandante e eles foram em direção a ele, só que eles não reconheceram que era o comandante. E aí eles pararam um pouquinho. Ei senhor, você aí, fala aí pra gente, você viu por aqui um navio assim, atracado por aqui? Sabe de onde que está esse navio? Que a gente precisa ir para lá, a gente está encontrando. E o comandante olhou para eles assim, meio irritado por ver eles naquele estado. E não tendo o devido respeito que eles deveriam ter com o comandante deles, o comandante vira para eles e fala assim: vocês sabem quem eu sou? Aí um virou para o outro e falou: ih, esse aí está pior que a gente não sabe onde está o barco, ele não sabe nem quem ele é. Essa busca por saber quem você é totalmente necessária. Totalmente essencial. E indo atrás disso, eu descobri na palavra de Deus que é algo muito simples, que talvez você já saiba. E aí eu vou dar essa resposta e você talvez tenha a mesma reação que eu tive, que tipo assim, ok, mas e aí? O que a palavra ensina, que a razão pela qual nós fomos criados é que nós fomos criados para a glória de Deus. Está lá em Isaías 61, de 1 a 3, você pode olhar. Tem vários textos, mas eu queria citar esses três. Isaías 43, de 6 a 7, especialmente Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E depois ele diz que nós fomos criados pelo propósito da sua glória, para o propósito da sua glória, pela sua própria vontade. Então Deus criou você pela vontade dEle, para o propósito da glória dEle. Nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus, para refletirmos a glória de Deus, desfrutarmos da glória de Deus e para o louvor da glória de Deus. Vou repetir, nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus, para refletirmos a glória de Deus, desfrutarmos da glória de Deus e para o louvor da glória de Deus. O que é uma imagem? Uma imagem... O John Piper fala isso, esse dia eu postei no meu stories, ele fala sobre isso. Uma imagem, ela existe para quê? Ela existe para refletir. Uma imagem, ela é um reflexo. Ela existe para refletir o original. Então quando você tem, por exemplo, uma estátua, quando você tem uma foto, quando você tem uma imagem, ela é apenas um reflexo, ela está apenas mostrando, refletindo o original. Quando eu crio uma estátua, essa estátua, ela é uma estátua de uma pessoa, por exemplo, ela é um reflexo daquela pessoa. Se eu crio, por exemplo, uma estátua abstrata ou uma arte abstrata, ela é reflexo da imagem que foi primeiro gerada onde? Na minha mente. Ela foi gerada na minha mente e aí então eu crio o reflexo dessa imagem no natural. Se você vê uma foto, ela é só o reflexo, o registro de uma imagem que foi real, que existiu antes, ela só está refletindo aquela imagem. E a Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você foi criado para refletir Deus. Para refletir Deus em todo o seu ser, em toda a sua existência, em tudo que você diz, em tudo que você faz, em tudo que você é. Porque você é um reflexo dele. De modo que quando alguém olha para você, qualquer um que olhar para você deve ver ele. Qualquer um que se comunicar com você deve sentir que está se comunicando com Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando alguém conversa com você, quando alguém tem um encontro com você, essa pessoa volta, depois de ter tido esse encontro com você, ela volta melhor do que ela chegou, do que quando ela chegou, ou pior? Porque se as pessoas estão tendo encontros comigo e elas não estão saindo melhores do que quando elas chegaram, talvez eu não esteja refletindo Deus como eu deveria refletir.
Tá dando para entender? Porque, cara, não tem como você ter um encontro com a glória de Deus e você não ser transformado. Porque nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Sempre que nós temos um contato com a glória, o Isaac estava conversando sobre isso hoje. Quando você tem um contato com a glória, você é transformado. Então, se eu existo para refletir a glória de Deus, por que pessoas estão tendo contato comigo e não estão sendo transformadas? Sabe por quê? Porque muitas vezes eu mesmo não estou renovando a minha mente o suficiente para experimentar a transformação que a glória me proporciona. Porque sejam renovados pela renovação do seu entendimento para que vocês experimentem. Sejam transformados pela renovação do seu entendimento para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de viver. A maneira como você pensa determina a maneira como você vive. E eu preciso então renovar a minha mente para entender a razão pela qual eu existo. E eu existo para refletir a glória de Deus. Amém? Eu estava comentando com o Isaac que um grande apologeta chamado Ravi Zacarias, ele conta que, ele compartilhou algo que eu achei muito interessante, que ele disse que aquela passagem sobre quando o homem pergunta para Jesus se nós devemos pagar o imposto. Vocês lembram dessa passagem? Um homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, nós devemos pagar imposto a César? E aí então, Jesus pega uma moeda e fala assim: de que imagem tem aqui nessa moeda? E nessa moeda tinha uma imagem de César. Ele pega essa moeda e fala assim: que imagem havia aqui nessa moeda? E aí o homem diz assim: de César. Então Jesus responde para ele: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí o Ravi Zacarias comenta o seguinte, que aquele homem deveria ter continuado a pergunta. A Bíblia não fala isso, mas ele comenta o seguinte: aquele homem poderia ter continuado a pergunta. Ele perguntou se nós devemos pagar o imposto, e aí Jesus fala assim: de quem é essa imagem nessa moeda? De César. Ele responde, e aí Jesus diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquele homem poderia ter continuado a pergunta e perguntado o seguinte: e o que é de Deus? E provavelmente Jesus iria responder: que imagem tem em você? Que imagem tem em você? E isso é a resposta da razão pela qual nós existimos para Ele. Se eu devo dar a Deus o que é de Deus, eu devo dar tudo o que eu sou. E a única forma de você encontrar satisfação, plenitude, completude, é quando você é totalmente entregue e rendido a Ele. Sabe, quando Deus cria o homem, é muito interessante. Na verdade, quando Deus cria a terra, eu não sei se você já observou isso, lá em Gênesis capítulo 1, sempre que Deus vai criar algo, Ele fala o habitat natural daquele ser vivo. Sempre que Deus foi criar um ser vivo, Ele falou o habitat natural daquele ser vivo para produzir aquele ser vivo. Por exemplo, quando Deus vai criar os animais aquáticos, Ele diz assim: produzam as águas seres viventes, cada um conforme a sua espécie. E as águas produziram as grandes baleias e os peixes e tudo mais. Então vamos lá, os peixes devem estar e habitar aonde? Aonde, gente? Nas águas. Se você tira um peixe das águas, o que acontece com ele? O habitat natural de um peixe são as águas. Então quando Deus foi criar os peixes, Ele falou para quê? Ele falou as águas. Ele disse: águas produzam os peixes. Por quê? Porque Ele estava dando um comando ao lugar onde aquele ser vivo deveria habitar para produzir aquele ser vivo. Quando Deus vai criar os animais terrestres, Ele faz a mesma coisa. Ele fala assim: produza a terra, seres viventes, cada um conforme a sua espécie. Tal. E a terra produziu os animais terrestres. Porque eles foram criados para estar aonde? Na terra. Quem aqui tem gato ou cachorro em casa? Levanta a mão. Ok, então vocês vão entender isso que eu vou falar aqui. Imagina o seguinte: você pegando o seu gatinho, o seu cachorrinho, e você colocando ele dentro de uma piscina, segurando a cabeça dele debaixo d'água por 15 minutos. Não é para você fazer isso, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas o que aconteceria se você fizesse isso? O que aconteceria, gente? Morre. Por que ele morre? Porque ele está fora do habitat natural dele. Assim como eu tirar um peixe das águas e tirá-lo das águas, deixá-lo fora das águas, ele vai morrer. Ele foi separado daquele lugar onde ele deveria estar. Está dando para entender?
Acompanha comigo o raciocínio. Então, quando o peixe deve estar nas águas, então Deus manda as águas produzirem. Os animais terrestres devem estar na terra, então Deus fala para a terra produzir os animais terrestres. As aves que devem voar, Deus diz assim, apareçam as aves no céu, porque é o lugar onde elas devem estar. Mesmo as árvores, que é até mesmo assim, digamos que uma espécie de um ser vivo, se você tira, por exemplo, uma árvore da terra, o que acontece com ela? Morre. E quando Deus foi criar as árvores, Ele disse, produza a terra, árvores que deem semente e ervas, cada uma segundo a sua espécie e tal. Porque as árvores devem estar, as plantas devem estar na terra. Então os peixes devem estar nas águas, então Deus manda as águas produzirem. Os animais terrestres na terra, Deus manda a terra produzir. As árvores, as plantas na terra, Deus manda a terra produzir. Só que quando Deus vai criar o homem, Ele não fala para a terra, Ele não fala para as águas, Ele não fala para o homem aparecer no ar. Ele simplesmente vira para Ele mesmo e diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque o habitat natural do homem é Deus. Deus é o nosso habitat natural e nós fomos criados para estar nele e viver dele. E se você separa um ser vivo do seu habitat natural, o que acontece com ele? Então, quando você separa o homem de Deus, o que acontece? Isso é morte. É separação de Deus. Isso é morte. Por isso que Deus disse para Adão e para Eva, no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. E aí você diz assim, pô, eles comeram e não morreram, continuaram vivendo, mas sei lá, 900 e tralala anos. Na verdade, eles morreram no mesmo instante. Por quê? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito dá vida, o Espírito Santo estava habitando neles. Eles tinham a habitação do Espírito dentro deles, eles eram revestidos da glória de Deus. Ok? Por isso eles podiam andar nus, porque eles estavam revestidos pela glória. E aí, quando eles pecam, o Espírito faz o quê? Se retira deles. Quando o Espírito se retira, se é o Espírito que dá vida... Gente, porque é o seguinte, quando que o homem se tornou alma vivente? Vamos lá. Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Esse fôlego de vida é o próprio Espírito de Deus. O homem estava existindo, mas não estava vivendo. Ele existia, a casca dele existia, mas ele não tinha vida. Ele só passou a ter vida quando Deus soprou sobre ele. Está dando para entender? Quando Deus sopra, ele passa a viver. Por quê? Porque é o Espírito que dá a vida. A partir do momento que ele peca, ele se separa, ele busca essa independência de Deus. Ele fala assim, cara, eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu não preciso de Deus, porque até então o conhecimento que ele tinha era o conhecimento que ele recebia de Deus. Ele fala, eu quero outra coisa, eu quero o meu próprio caminho. Então ele busca essa independência. O que acontece? O Espírito se retira dele. Se o Espírito que dá a vida e o Espírito sai dele, o que acontece com ele? Morre. Então o homem passa a existir sem vida. Por isso que uma pessoa sem Deus, ela existe, mas ela não vive. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Nascer de novo. Porque quando a gente nasce de novo, a gente nasce do Espírito. É quando o Espírito de Deus nos gera novamente, Ele passa a habitar dentro de nós. Está dando para entender? Porque a gente foi criado para estar nele, para pertencer a Ele, para ser dele. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus, desfrutar da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. É como uma criança que chegou para o pai e perguntou assim, pai, por que eu existo? E o pai virou e respondeu assim, porque eu quis. Como assim? Porque quem gerou aquela criança? O pai? Se o pai não dissesse assim, cara, não vou gerar um filho, a gente não vai ter filho, teoricamente, e não vai ter um filho. Então você pensar que você foi criado porque o Pai Celestial quis, isso é incrível, é esplendoroso, é maravilhoso, porque é saber que de alguma forma Ele me quis, Ele te quis, Ele nos quis, Ele nos gerou porque Ele quis. E quando fala que nós fomos gerados para a glória dEle, não é só para que a gente dê glória a Ele, mas é para que a gente reflita a glória dEle, resplandeça a glória dEle, e para que a gente desfrute da glória dEle.
Que é isso que o homem vivia no jardim. Só que, como eu falei, houve essa separação de Deus. Mas Deus, Ele é tão bom, cara. Ele te quer tanto, Ele nos quer tanto, que Ele fez o quê? Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos projetados para a eternidade. Então vai acompanhando comigo. Deus é esse Pai maravilhoso que decidiu gerar filhos. Se você perguntar assim, por que Deus nos quis, por que Deus nos criou, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, mesmo sabendo que a gente iria falhar, mesmo sabendo que o homem ia se rebelar contra Ele, eu devolvo a pergunta para você dizendo o seguinte: se você é casado e você tem filhos, por que você quis ter filhos, sabendo que eles iam te desobedecer, sabendo que eles iam se voltar muitas vezes contra você, sabendo que eles não iam cumprir tudo o que você ia falar? E mesmo assim você quis. Por que Deus decidiu nos ter? Se Ele sabia que a gente falharia, e eu te pergunto, por que você quer casar? Por que você quis casar? Por que você quer constituir família? Se você sabe, porque quando você decide, e esse é o problema do mundo, que eles não entendem o conceito do amor verdadeiro, porque quando você decide casar com alguém, você está sabendo que essa pessoa está sujeita a falhar tanto quanto você. E mesmo assim você decide se unir a essa pessoa. Você decide ter essa pessoa, porque dentro de nós existe um desejo, um anseio de pertencer. Nós desejamos ser de alguém e se dar por alguém. Nós desejamos nos entregar por alguém. Nós desejamos pertencer a alguém. Nós desejamos ser, nós desejamos pertencer. E a família é a forma pela qual Deus decidiu nos ensinar sobre como é o coração dele por nós. E por isso então Ele cria a família. Por isso que Ele olha e fala, não é bom que o homem esteja só. E Ele coloca dentro do homem um anseio de pertencimento, de ter alguém com quem ele seja um, de gerar filhos, de gerar família, de pertencer, de criar um ambiente onde eu seja completamente de alguém e onde eu ame totalmente alguém, embora eu saiba que essa pessoa vai errar, que essa pessoa vai falhar, que ela pode me decepcionar, embora eu saiba que essas crianças vão muitas vezes me decepcionar, vão talvez me desobedecer, que eu posso sofrer, por exemplo, com a morte delas. Ainda assim eu desejo. Ainda assim eu quero, ainda assim eu anseio, porque Deus colocou esse anseio dentro de nós e tudo isso volta para um lugar. Tudo isso aponta para a realidade para a qual nós fomos criados. Para a qual nós somos criados. Pertencer a Ele, ser dEle e viver em família com Ele. Essa é a realidade. E aí quando Jesus vem, eu gosto muito do que o Bill Johnson diz, que ele diz o seguinte, que Jesus veio para revelar o Pai. Porque Jesus veio mostrar para a gente qual é a realidade que Deus projetou para nós. E a realidade que Deus projetou para nós é uma realidade onde nós somos família, uns com os outros, junto com Ele. Essa é a realidade que Deus projetou para nós. Então nós fomos criados para desfrutar da glória de Deus, para refletir a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. E quando Jesus vem, Ele vem restaurar isso. E como isso é possível? Como nós podemos refletir a glória de Deus, desfrutar da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, vivendo em família? E isso é a igreja. Então quando Jesus vem, Ele vem para revelar o Pai. E 2 Coríntios capítulo 5 diz, versículo de número 18, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E Ele nos deu também o ministério da reconciliação. Então, para que Jesus veio? Para revelar o Pai, nos reconciliar ao Pai, nos levar de volta ao Pai. E uma coisa que você precisa entender é que a vida de Jesus, ela tem duas partes muito pertinentes, muito importantes. A primeira é o seguinte: o período de vida dele é aquilo que ele, no período de vida dele, aquilo que ele fez, as obras que ele fez, certo? A forma como ele viveu. E o segundo é, no período de vida dele, aquilo que ele sofreu. Então você precisa entender que Jesus viveu o que ele viveu para que você
entendesse que você também pode viver, que é assim que você deveria viver. E ele sofreu o que ele sofreu para que você não precisasse mais sofrer, mas para que o oposto desse sofrimento viesse sobre você. Vou repetir. O que Jesus viveu, ele viveu para você entender que você também pode viver e que é assim que você deveria viver. E o que ele sofreu para que você não mais precisasse sofrer aquilo que ele sofreu, mas para que o oposto daquele sofrimento viesse sobre você. Por exemplo, ele foi castigado. Para quê? Para que nós tivéssemos paz, ficar tranquilo, sabendo que a gente não vai ser castigado. Ele foi ferido. Para quê? Para que nós fôssemos curados, sarados. Ele se fez pobre. Para quê? Para que em tudo nós enriquecêssemos. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Está vendo? O que ele sofreu é para que esse sofrimento não venha sobre você, mas o oposto desse sofrimento venha sobre você. Porque você foi criado para desfrutar da glória de Deus. Então você foi criado para desfrutar da glória de Deus. E na glória de Deus isso inclui saúde, isso inclui paz, isso inclui riqueza, isso inclui prosperidade, isso inclui alegria, isso inclui satisfação plena. Por isso que Jesus sofreu o que ele sofreu. Ele foi rejeitado, ele se tornou indigno, ele foi amaldiçoado, ele ficou doente, ele foi morto. Para quê? Para que você pudesse ser aceito, para que você pudesse ter o teu valor resgatado, para que você pudesse ser curado, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter paz, para que você pudesse ser como ele. Para que você pudesse ter a imagem de Deus restaurada em você e voltasse para o seu lugar original, para o seu lugar de origem, para o seu habitat natural, que é o próprio Deus. Quem está me entendendo? Então Jesus nos mostrou como é a vida que nós devemos viver. O que ele viveu é para que nós possamos viver. E ele vivia em total conexão com o Pai. Sabe, no Getsemane, o que mais doeu no coração de Jesus, eu acredito, não foi o fato dele saber que ele ia morrer. Porque Hebreus capítulo 12 diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então ele foi para a cruz sabendo que tinha uma alegria como resultado final. Então por que ele sofreu no Getsemane? Por que ele ficou angustiado até a morte? O que foi que ele pediu? Falando assim, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Sabe o que eu entendo? Que é porque Jesus sabia que por um breve momento ele teria que ser distanciado do Pai. Ele teria que ser abandonado pelo Pai. E isso é o que ele não conseguia se imaginar suportando. Por isso ele fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu morro por eles. Eu carrego o pecado deles. Eu suporto a maldição. Eu faço o que for. Mas eu não posso suportar o fato de ficar longe de você por um segundo sequer na minha vida. Eu não tenho como, eu fui criado para estar com você. Eu existo para estar com você. Porque essa é a mentalidade humana. A mentalidade humana clama por isso. Eu fui criado para estar com você. E Jesus, sabendo que Ele é o Filho de Deus, gerado por Deus, que a essência dele é Deus, e que tudo na vida dele é Deus, ele não poderia suportar o quê? Eu não posso ficar longe de você, Pai. Mas não seja feita a minha, contudo a tua vontade. E era da vontade de Deus abandonar Jesus, para que você pudesse de novo estar com Ele. Deus decidiu rejeitar o próprio Filho, abandonar Jesus, para que você tivesse a certeza que você nunca vai ser abandonado, que você nunca vai ser rejeitado, e que Ele te deseja, que Ele te ama, e que tudo que Ele quer é você com Ele. E gente, não há nada mais maravilhoso de você saber o quanto você é desejado por alguém. Sabe, eu estou noivo agora, eu estou prestes a casar, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, eu posso testificar disso. Deus é bom, gente, aleluia. Sabe, uma das coisas que eu tenho experimentado e que é extraordinário é saber, por exemplo, que mesmo estando longe, eu posso, por exemplo, chegar, sempre que eu viajo, todo final de semana eu estou viajando, eu passo cerca de 10 a 15 dias na minha casa, o resto praticamente eu estou viajando. E saber cada vez que eu vou chegar em casa, depois de uma reunião, depois de um culto, depois de, de uma ministração, saber que eu vou poder pegar meu celular
e ligar para ela e falar com ela, mesmo estando distante. Se você perguntar, por exemplo, para quem viaja, qualquer pessoa que viaja, casado ou não, você vai ouvir sempre a mesma coisa, pelo menos da maioria das pessoas, que, cara, viajar é muito bom, mas nada melhor do que voltar para casa. Nada se compara com quando eu chego na minha própria casa, eu estou com a minha família, eu deito na minha cama. E agora, por exemplo, eu estou nesse processo do casamento, e, gente, é impressionante como cada dia é uma celebração, porque, tipo assim, é um dia a menos. Entendeu? Então, tipo assim, amanhã eu já acordo mais feliz do que hoje, porque é um dia a menos. Está chegando. Agora, deixa eu te falar uma coisa, não deveria ser assim a nossa expectativa e o nosso coração com o Senhor, de cada dia que a gente acordar, a gente pensar assim, é um dia a menos para que Ele volte. É um dia a menos para que Ele venha. E eu vou viver esse dia da forma mais extraordinária possível. Por quê? Porque Ele está vindo me buscar. Porque agora eu pertenço. Eu sei que tem alguém que me ama. Eu estou completo. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu mudei na minha vida é que eu acordo bem cedo. Pelo menos na maior parte dos dias. Mesmo com as viagens, às vezes fica um pouco difícil. Mas na maior parte dos dias eu acordo bem cedo. Muitas vezes eu acordo antes das 5 da manhã. Porque eu entendi uma coisa. Eu era daquele tipo de pessoa que colocava o telefone na soneca. Tipo assim, se eu queria acordar 8 horas, então eu colocava 7, 7h15, 7h20, 7h25, 7h30, 7h35, 7h45, 7h50, 8 horas, 8h05, que tinha 5 minutos de tolerância. E aí, cara, Deus começou a falar comigo um dia, eu acordei do nada, às 5 da manhã, Ele me despertou e começou a ministrar meu coração. Enfim, e o que Deus falou ao meu coração, uma das coisas que Ele falou é o seguinte: sabe por que você tem dificuldade de levantar cedo? Porque você não está empolgado para viver a sua vida. Porque você acha que a sua vida acordada não vale a pena ser vivida. A sua vida não é empolgada demais para ser vivida acordada. Então você fica protelando o máximo que você pode para conseguir levantar, porque você não está animado para aquilo que você vai viver naquele dia. Deixa eu te perguntar, o Evangelho te empolga? Você está animado para viver a sua vida? Por que você acorda todo dia? E eu cheguei à conclusão que se eu for acordar todos os dias só por uma coisa, essa uma coisa é simplesmente saber que eu existo para a glória dEle e que eu posso estar com Ele. Porque, gente, eu até postei um texto esses dias falando sobre isso. A gente foi criado para desfrutar de Deus. Você acha que desfrutar, os homens acham que desfrutar de o amor de uma mulher é algo maravilhoso. Que desfrutar, por exemplo, de comer uma boa refeição é algo maravilhoso. Que tirar férias num parque, você desfrutar ali, sei lá, na praia ou num belo lugar é algo maravilhoso. E realmente é. Todas essas coisas são maravilhosas, mas elas são expressões breves, limitadas. Como um vapor que quando você abre a tampa, ele passa, comparadas à glória e à beleza e à satisfação que é de você simplesmente contemplar o Senhor. De você simplesmente saber que você foi criado para Ele, de pertencer a Ele. E aí Jesus, gente, Ele vem, e o que Ele não queria suportar era isso, ficar distante do Pai. Mas Ele decidiu passar por isso. Por quê? Para que você pudesse voltar para o teu lugar original. É muito bom viajar, mas nada melhor do que voltar para casa. E nós fomos criados para estar em casa. Nós fomos criados para viver em família, para estar com Ele. Por isso que existe em nós esse anseio de pertencer, de viver família. Hoje é Dia das Mães, a gente está celebrando a família. Por que a gente celebra as nossas mães? Por que a gente celebra os nossos pais? Porque existe em nós esse anseio de saber que tem alguém que nos ama, que cuida de nós, que mesmo quando a gente faz algo errado, está lá para nos corrigir, para nos ensinar. De olhar e falar assim, pô, cara, não fala da minha mãe. Por quê? Porque você sabe que ela dá o melhor para você.
que na limitação dela, ela sempre vai se entregar ao máximo por você. Por pior que a sua mãe tenha sido. Só que aí sabe o que Deus diz? Ele diz assim: se a tua mãe te esqueceu de ti, se ela te abandonou, todavia eu não me esquecerei de ti. Porque tudo isso é só uma sombra. Quem está entendendo? Acompanha o raciocínio comigo. A gente estava vendo um vídeo hoje e o mesmo cara que eu citei aqui, o Ravi Zacarias, ele cita que o único ambiente onde você tem os 4 amores que diz, por exemplo, na palavra de Deus, ela apresenta em grego 4 amores, que é ágape, filéu, estorge e eros. E ágape é o amor de Deus, o amor perfeito de Deus. O filéu é o amor de amigo, de irmandade, de amizade. O estorge é o amor paterno, o amor de você pertencer de alguém, de você ter alguém que cuide de você cuidar de alguém. E o eros é o amor sexual, o amor, a paixão, o amor entre um homem e uma mulher, por exemplo. Enfim, e ele estava citando que o único ambiente onde você pode ter a junção desses 4 amores operando juntos é no ambiente de família. É no ambiente familiar. Por quê? Porque a família é uma expressão terrena, criada por Deus, para revelar quem Ele é. Está dando para entender? E o que é a igreja? É um conjunto de filhos e famílias que juntos estão sendo preparados para serem eternamente a família de Deus. Isso é igreja. Tudo isso que a gente vive aqui, gente, é uma sombra da eternidade. Quando eu perguntei para o Dan, eu falei assim: Dan, se você pudesse resumir numa frase, qual é o sentido da nossa existência aqui? Ele falou para mim o seguinte, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim: desenvolver o sacerdócio, ou obter o sacerdócio de alcançar, o sacerdócio de Melquisedeque. Tipo, é aquela resposta que você fica uma semana pensando. Porque tudo isso aqui, gente, é só uma preparação. Nós estamos sendo preparados para sermos dele eternamente. Para estarmos com ele para sempre. Sabe, às vezes eu pensava sobre a eternidade, eu falava assim: cara, como vai ser isso? Beleza, aqui a gente sabe, a gente nasce, cresce, morre, mas como vai ser depois? A gente, sabe, não vai morrer, não vai ter choro, não vai precisar pregar o evangelho. Não vai, a gente não vai ter, sabe, muitos problemas que a gente tem para resolver e lidar hoje a gente não vai ter. Como vai ser essa questão do investimento do nosso tempo, muitas vezes? Como que vai ser isso? E sabe uma coisa que, estudando sobre isso, chegou no meu coração, que é o seguinte: que no final, não importa muito isso. Só importa uma coisa: que nós estaremos com Ele. E é isso que faz valer a pena. Porque ao estarmos com Ele, a gente não tem noção que ao contemplarmos o Senhor, pensa que não vai precisar de sol, não vai precisar de lâmpada. Por quê? Porque a glória do Senhor ilumina todos. Nós seremos como Ele é. Ainda não é revelado o que havemos de ser, mas sabemos que seremos como Ele. Nós o conheceremos como Ele nos conhece. A gente não tem noção que ao contemplá-lo, ainda que por uma eternidade inteira, para nós será como milésimos de segundos, tamanho senso de completude e plenitude que vai preencher o nosso ser só de olharmos para Ele. E ainda que a gente fique uma eternidade inteira só olhando para Ele, vai parecer como milésimos de segundos. Sabe, eu não sei se você já assistiu Vingadores Guerra Infinita, ou o Ultimato, esse último que saiu agora. E eu já assisti 2 vezes, eu fui na pré-estreia, e depois de 2 dias eu fui assistir de novo. Eu gosto muito de filme de super-herói. Mas o filme tem 3 horas de duração, e no cinema, eu estava ali sentado, quando acabou, eu olhei para o meu relógio, e eu vi a hora e falei: meu Deus, parece que foi 15 minutos de filme. E aí eu fui assistir de novo, mais 3 horas de duração, e foi assim, cara, rápido demais. E é impressionante, na pré-estreia principalmente, mas depois que eu fui assistir de novo a mesma coisa, mas principalmente na pré-estreia, é legal você assistir, porque vai muita gente, só vai quem gosta mesmo do negócio, porque o filme passa meia-noite, então você vai sair de lá mais de 3 da manhã do cinema.
certo? Então assim, só vai quem realmente está disposto, quem gosta do negócio. E aí eu cheguei lá e tal, a gente teve que comprar o nosso ingresso no dia que abriu a venda. E aquela expectativa para ver o filme, quando chegou lá, a gente assistiu o filme, cara, naquela cena que o Capitão América, eu não vou contar o que acontece, mas cara, todo mundo começa a aplaudir e gritar, dentro do cinema, e aplaudir. E depois eu fiquei meditando sobre aquilo, eu falei, cara, nós estávamos ali diante de um espetáculo visual, 3 horas ali sentados, nós pagamos caro no ingresso, e eu quero ir de novo, eu quero conversar com os meus amigos sobre isso, eu quero falar com eles sobre isso. Eu estou com raiva de quem ainda não assistiu o filme, porque eu não posso contar spoiler, não posso falar o que aconteceu no filme. Pô, cara, eu quero falar do filme, porque é muito bom. Agora, se uma coisa produzida por uma cabeça humana provoca esse fascínio em nós, e o Senhor, como será quando nós simplesmente olharmos para Ele? Eu penso que não vai ser 3 horas, não vai ser 10, não vai ser 10 meses, não vai ser 20 anos. Eu vou olhar para Ele por uma eternidade. E se tiver relógio, eu vou olhar para o meu relógio e vou falar assim, nossa, parece que foi meio segundo. Quero de novo. E a gente vai ovacionar e a gente vai vibrar com Ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente não precisa esperar a volta de Jesus ou a nossa morte para poder desfrutar disso. A gente pode começar a viver isso agora. A gente pode começar a viver debaixo desse fascínio agora, debaixo dessa paixão agora. E como Ele projetou para a gente viver isso? O que Ele criou para a gente poder viver isso? Uma coisa chamada família. E consequentemente, a igreja. A igreja, cara. Isso me leva para a oração de Jesus, em João capítulo 17, onde Ele diz assim, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Ou seja, uma eternidade inteira não será suficiente para eu conhecê-lo plenamente. Significa que cada dia eu posso conhecer mais. Gente, acabou o Ultimato, a gente já está esperando o próximo filme da Marvel. Agora já vai sair Homem-Aranha daqui a alguns meses. E a gente já quer o outro, a gente já quer saber o que vai acontecer agora, qual que vai ser a nova formação dos Vingadores. Agora, se a gente fica nessa expectativa, por causa de um filme, de um personagem humano, conhecer o Senhor é muito mais profundo, é muito mais verdadeiro, é muito mais genuíno, é muito mais prazeroso. E sabe o que é melhor? A gente não precisa fazer isso sozinho, a gente pode fazer em família. A gente pode desfrutar disso dentro da nossa casa. E a gente pode desfrutar disso no ambiente mais familiar do planeta, que se chama igreja. E aí Jesus está orando para que a gente entenda isso. E como Ele conclui a oração dele? Para que todos sejam um. Você não está feliz por isso? É esse o propósito, é essa a ideia. Ele em nós, nós nele e todo mundo junto, em família. Um. Foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele nos projetou. Sabe, a igreja é um conjunto de filhos e famílias formado por uma só família, nos preparando eternamente para vivermos em família com Deus. Isso é a igreja. E nessa realidade, o melhor de tudo é saber, como eu falei, que nós podemos, além disso, ser parte da realidade eterna agora, por meio da igreja. Sabe, em Efésios capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano, diz que a multiforme sabedoria de Deus é revelada aos principados e potestades por meio da igreja. Ou seja, o céu está observando, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, eles estão observando como Deus se relaciona com a igreja se relaciona com Deus, e eles aprendem através disso.
Por isso que eles são espíritos ministradores que existem para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses? A família de Deus. Aqueles que vão contemplar Deus, aqueles que vão viver com Deus, juntos em uma só família, sendo um. E aí eles olham para nós, e aí eles veem a gente adorando dessa forma. Eles veem o coração de Deus, como o coração de Deus se alegra quando recebe uma adoração nossa. E eles olham para nós e vê a gente se abraçando, a gente perdoando, a gente cuidando uns dos outros, a gente semeando na vida dos outros, a gente praticando os princípios do reino. E eles olham e falam: uau, isso é muito interessante, que incrível. E eles vão aprendendo a sabedoria de Deus através de como eles observam o relacionamento entre Deus e a igreja. E esse é o reino de Deus. O título da minha mensagem hoje é isso: um reino familiar. Um reino familiar. Por quê? Porque o reino de Deus é o governo de Deus, ou seja, é a manifestação do caráter de Deus, da natureza de Deus e do poder de Deus sobre as coisas criadas. E como Deus exerce essa influência e manifesta o seu caráter, a sua natureza e o seu poder sobre as coisas criadas, através da família chamada igreja. Então nós, como igreja, vamos lá, porque eu comecei a pensar o seguinte: beleza, fui criado para a glória de Deus, para desfrutar da glória de Deus, para revelar, para expressar a glória de Deus. Ok, então significa que quando Jesus vem, Ele vem para me restaurar nisso. Então quando eu nasço de novo, eu fui restaurado nisso. Eu já fui restaurado de volta, inserido novamente agora em Deus, e Deus em mim, porque Ele habita em mim, eu estou nele e Ele em mim. Então agora eu posso, na minha vida, enquanto eu estou aqui na terra, desfrutar dessa glória. Não preciso esperar morrer, não preciso esperar Jesus voltar. Eu já posso começar agora, contemplar Ele, experimentar Ele, desfrutar dEle, experimentar dos benefícios da glória dEle. E como a gente experimenta desses benefícios? Através de uma coisa chamada graça. Favor imerecido, que é o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu posso agora experimentar e desfrutar dessa graça. Tudo já é meu em Cristo, está escrito. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu sou mais do que vencedor porque Ele me amou. Não há nada impossível porque eu creio nele. Eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou filho de Deus, eu sou santo. Eu tenho a imagem dele restaurada em mim. Ele habita em mim, eu habito nele. Eu estou escondido em Cristo. Não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Certo? Então, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho todas as coisas. Eu fui restaurado nele. Eu já estou de volta no meu senso de origem, no meu lugar original, no meu habitat natural. Só que, por que então que os cristãos vivem uma vida tão medíocre e limitada? Primeiro, porque eles não entendem isso. Eles não entendem que eles foram restaurados no lugar de origem deles. Gente, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Começa nele, termina nele. O centro é Ele. Ele é o começo, meio e fim. Então, se eu tenho essa revelação, o que eu faço? Cara, quando eu levantar de manhã, eu vou já levantar pensando nele. Eu vou fazer tudo para a glória dele, porque eu fui criado para expressar a glória dele. Por isso que Paulo falou: tudo que vocês fizerem, seja em ação, em palavras, façam no nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Façam para a glória de Deus. Então, esse é o sentido da vida, é eu levantar de manhã para a glória de Deus. Para quê? Para glorificar a Deus, desfrutar da glória de Deus e manifestar a glória de Deus. E aí é onde entra a segunda parte. Porque se eu já estou nele, eu já sou família com ele, eu já posso, gente, entenda o valor da igreja, eu já posso viver família com os meus irmãos, eu posso viver o reino. Sabe o que a gente vai viver na eternidade? A gente já pode viver o que a gente viveria na eternidade aqui agora. Vamos lá, gente. O que vai ser a eternidade quando o reino de Deus estiver realmente estabelecido, o plano realmente terminado, totalmente? O que vai ser a vida na Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém descendo do céu, certo? E a gente vai viver junto com Ele. Ele vai ser o nosso Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Ele é o nosso Deus, nós seremos o seu povo. A Bíblia diz assim que Ele será para nós pai, nós seremos para Ele filhos. E a gente, o que é? Gente, é um monte de gente igual Jesus vivendo todo mundo junto e se relacionando entre si. Isso é o reino. Aí Deus cria a igreja e fala assim: comece a viver isso agora.
Por quê? O que é a igreja? É um monte de gente parecida com Jesus, vivendo juntos, se relacionando entre si, glorificando a Deus. A igreja é a expressão da eternidade. Está dando para entender? Por quê? Porque você já é como Jesus. Assim como Ele é, somos nós também nesse mundo. E cada dia você está se tornando mais parecido com Ele. E aí você tem um monte de gente parecido com Jesus. Todo mundo glorificando a Deus e vivendo para a glória de Deus. O que é isso? A eternidade. Só que a gente não entende isso. Aí a gente trata a igreja como uma reunião do final de semana. Meu amigo, se você entendesse isso, você ia viver igual Atos. Todos os dias, estavam no templo, nas casas, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles tinham tudo em comum, ninguém tinha falta de nada. Muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. E eles caíam na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Pensa na igreja de Atos. Como vai ser na eternidade? A diferença é que não vai precisar de milagre, não vai precisar de salvação. Todo mundo já vai estar curado, todo mundo já vai ser salvo. E aí a gente vai ver todos os dias, em plena unidade, em alegria. Vamos lá, gente. Olha só. Eu falei aqui, nada melhor do que você voltar para casa. Cara, não tem nada melhor do que você pegar a tua família, por exemplo, passar um dia no parque com a tua família. Ou você só ficar em casa com a tua família, sentado no sofá assistindo a TV. Se você é pai, você sabe que não existe uma sensação mais agradável do que quando o seu filho vem correndo e pula no seu colo e te abraça e fala assim, papai, eu te amo, que bom que você está aqui. Sim ou não, gente? A gente gosta de estar em família, sim ou não? De estar junto, às vezes sem fazer nada, só de estar ali. Quantas vezes pega eu, meu pai e meu irmão, e minha mãe, ela dorme. Aí senta eu, meu pai e meu irmão, e a gente fica assistindo filme. É um programa nosso, a gente só junta para fazer isso às vezes. Chego em casa, estou ali, meu pai, quer ver um filme? Opa, cadê o Lucas? O Lucas! Ah, não dá para ver filme com vocês. É por quê, mano? Ah, não, porque... Não, para, vamos ver aí. Tá bom. Porque, cara, não adianta, a gente gosta disso. A gente gosta de estar em família. A gente gosta de estar junto. Isso é só uma sombra da eternidade. Aí a segunda parte é que, uma vez que a gente vive isso junto, a gente pode mostrar para esse mundo o que a gente tem, o que a gente vive, a realidade da nossa existência. Que é isso que eles não estão entendendo. Por isso que Jesus fala assim, que aí quando o mundo vai olhar para você e vai crer. Porque o mundo vai olhar para a forma como a gente vive e vai falar, meu Deus, o que esses caras vivem? Eles são plenos, eles são satisfeitos. Eles prosperam, eles são juntos, unidos, eles são um. Os caras vão falar, meu Deus, eu quero ser parte disso. Como eu faço para ser parte disso? Como eu faço para desfrutar disso? Por isso você precisa entender quem você é e de quem você é. Quando você sabe quem você é e de quem você é, então você sabe o que você foi chamado para fazer. Saiba quem você é. Você é família de Deus, você é filho de Deus. Você é um com seus irmãos. Então você sabe o que você foi chamado para fazer. Só manifestar a glória dele. Se tem alguém doente, manifesta a glória dele. Se alguém falhou contra você, manifesta a glória dele através do perdão. Está dando para entender? Se está uma necessidade financeira, manifesta a glória dele através da gratidão. Simples. O diabo sempre vai trabalhar para que você preste mais atenção naquilo que você não tem, naquilo que não aconteceu, naquilo que você não recebeu, do que naquilo que Deus fez, está fazendo e prometeu que vai fazer. Então, quando você entende quem você é e de quem você é, você não murmura pelo que falta, você agradece pelo que tem. Porque você sabe que Ele multiplica o que você tem. Está dando para entender? Gente, é assim que o diabo destrói relacionamentos. Sabe o que ele faz? Ele faz o cara prestar mais atenção nas mulheres que Deus não deu para ele do que naquela que Deus deu. Aí tem problema. Foi isso que ele fez com Adão. Ele fez Adão prestar atenção em uma árvore que Deus não deu para ele do que em todas as outras que Deus tinha dado. Aí o que aconteceu? Caos. Por isso que o cara não dá dízimo, né? Ele foca mais nos 10% que Deus não deu do que nos 90% que Deus deu. Aí ele retém. Gente, se você entende o princípio do reino, você fala assim, cara, eu só quero viver o reino. Aí você não retém 10%, você dá os 90%. A Bíblia fala assim, se a tua justiça não excede a dos fariseus, como faz?
Fariseu dá 10%. Entende? Eu não sou fariseu, eu sou filho do rei. Eu faço parte da família real. Eu sou igreja. Eu reflito, eu expresso a glória de Deus. E eu vou desfrutar dessa glória nas minhas finanças, na minha saúde, nos meus relacionamentos, em todo o tempo. E aí o mundo vai ver isso que eu estou vivendo e vai falar assim, meu Deus, eu quero isso. Essa é a nossa realidade. A gente é privilegiado por fazer parte desse reino, que é um reino onde todo mundo é rei. Você já viu um reino onde todo mundo é rei? É o reino de Deus. Um reino onde a gente é família. Todo mundo é da família real. E esse é o coração de Deus para nós. Que a gente viva hoje, o que a gente vai viver lá na frente. Por isso que Pedro, ele escreve na carta de 1 Pedro, ele escreve o seguinte, cara. Ainda que você deva ser contristado por muitas tribulações nessa terra, fica tranquilo. Continua de boa. Foca na glória que está por ser revelada, na esperança que está por vir lá na frente. Aí quando eu foco naquilo que Deus fez, está fazendo e prometeu que vai fazer, aquilo que eu não vi acontecendo, aquilo que não aconteceu, aquilo que eu não recebi se torna irrelevante. Por quê? Porque eu conheço aquele que opera tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu conheço aquele que faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, porque eu sou chamado segundo o seu propósito e eu amo. Nós somos chamados segundo o propósito dele. Qual o propósito dele? Revelar a glória dele através de nós, que a gente desfrute da glória dele, para o louvor da glória dele. E para concluir, gente, Deus está preparando sua família, sua noiva, seu corpo, sua habitação, seu reino sacerdotal. E a maneira por meio da qual ele fez isso é através da igreja e da comunhão, sendo um. E eu volto na pergunta, por que você quer se casar? Por que você ou quis se casar? Por que você quer ter filhos ou quis ter filhos? O que te motivou isso? Um senso de você pertencer, de você se dar por completo. E isso é só para você entender que você foi criado para isso. Para viver essa realidade. Mas essa realidade de uma forma que glorifique a Deus. Onde você é o filho e ele é o pai. E aí a gente vai mostrar para esse mundo, cara, a quem nós pertencemos, quem nós somos, de quem nós somos e por que estamos aqui. Que é para revelar a glória dele. Quando você começar a entender isso, a sua vida de oração começa a mudar. Aí você vai conseguir fazer um soaking de 3 horas fácil. Porque você só vai ficar lá assim, pensando nele, recebendo dele, amando ele. Aí você vai ficar com os irmãos e vai se alegrar junto com eles. Porque você vai saber que quando você está sendo abraçado por alguém ou está abraçando alguém, você está abraçando ele. Você sabe que o que você faz acontecer para as outras pessoas, Jesus recebe como se fosse para ele. Sabe disso, né? Jesus falou assim, olha, eu tive preso, vocês foram me visitar, tive fome, me deram de comer, tive nu, vocês me vestiram. Quando a gente fez isso? Quando vocês fizeram para um deles. Então aquilo que eu faço para as outras pessoas, Jesus recebe como se eu estivesse fazendo para ele. Isso é viver a cultura da honra. Então, eu não preciso que uma pessoa seja como Jesus para eu tratá-la como Jesus. Eu preciso entender que eu sou como Jesus para tratá-la como Jesus. Está dando para entender? Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu sou, então eu sei o que eu fui chamado para fazer. E aí eu vou entender que quando eu estou servindo aquela pessoa, eu estou servindo Jesus. Quando eu estou abraçando aquela pessoa, eu estou abraçando Jesus. Quando eu estou convivendo com aquela pessoa, eu estou convivendo com Jesus. Ah, mas a pessoa vai ter atitudes assim, assim. Ok. Mas eu vou ser como Jesus. Porque eu faço parte de uma família de pessoas como Jesus. Que vivem para a glória dele. Que desfrutam da glória dele. E que manifestam a glória dele. Eu tenho uma frase que eu sempre digo. E que eu acho que essa frase vai ser o lema da minha casa, assim. Já estou pensando nessas coisas. E a frase é a seguinte: juntos somos melhores. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Só que juntos, entendendo que nós somos criados para a glória de Deus, para desfrutar a glória de Deus,
E para manifestar a glória de Deus, nós podemos viver uma realidade sobrenatural. E ver esse reino, esse domínio, essa influência do coração de Deus se espalhando pela terra. O seu caráter, a sua natureza, a sua vida. Quem está me entendendo? Entenda quem você é. De quem você é. E o que você foi chamado para fazer. Você vai entender naturalmente.